De 22 de maio a 30 de setembro de 1998, 160 países e organizações dão vida à última exposição mundial do século XX, dedicada aos oceanos, um património para o futuro. Lisboa, capital histórica do Atlântico, cidade de todos os mares, retoma a sua vocação universalista para acolher durante 130 dias 8 milhões de pessoas vindas de todo o mundo. A Expo 98 comemora, numa perspectiva de futuro, a primeira rede de comunicação à escala planetária, inaugurada há 500 anos atrás, com a pioneira viagem de Vasco da Gama, que uniu Lisboa a Calcute, a Europa à Ásia, o Atlântico ao Índico, que uniu oceanos e aproximou povos numa fusão criadora de culturas. Foi apenas há cerca de 500 anos atrás que se começaram a traçar rotas marítimas que ligaram de forma permanente e sistemática os 4 cantos do mundo. Até aí, o mar era mais uma barreira do que uma via de comunicação. Os oceanos separavam mais do que uniam. Num tempo em que os oceanos eram uma mistura de imaginário e de real, fonte de terríveis monstros, a imagem da Terra permanecia um mistério indecifrável. Os descobrimentos portugueses de que a viagem marítima de Vasco da Gama à Índia, em 1498, é um marco fundamental, contribuíram decisivamente para dar uma nova imagem da Terra, uma Terra unida por oceanos comunicantes. O homem admirava-se agora com o mundo, que nunca tinha sido tão grande. O conhecimento dos mares foi o esforço coletivo ao longo de gerações, ao longo de milénios, de todos os grupos humanos, dos mais arcaicos aos mais sofisticados e avançados tecnologicamente, em que cada um contribuiu uma parcela para este conhecimento. E, portanto, a exposição, através dos seus pavilhões, pretende pôr em evidência este esforço coletivo no tempo e no espaço e, ao mesmo tempo, pôr em evidência que os oceanos deverão ser um elo de ligação entre os povos, deverão ser um elemento de diálogo e que a resolução dos problemas dos oceanos pela sua dimensão representa e constitui um elemento de esforço conjunto, de solidariedade. Desde o início que se tornou muito claro que uma exposição a realizar em Portugal em 1998, no 5º centenário da viagem de Vasco da Gama, e tomando como pretexto inspirador esse acontecimento histórico, deveria ser uma exposição que tivesse um forte enfoque sobre os mares, sobre o mar. Era uma ideia um pouco difusa no início, não se tinha bem ideia como é que isso poderia ser feito, embora desde o princípio dos anos 90, mesmo em fins de 89, quando o processo foi lançado, tivéssemos um ponto de partida muito claro de que esta exposição não era uma exposição histórica, não era uma exposição historicista. Ou seja, não era uma exposição para enaltecer e exaltar os feitos dos navegadores portugueses de há 5 séculos. Era uma exposição feita no presente, mas que tinha que encontrar uma perspectiva de futuro, de afirmação no futuro. Quando, em junho de 1992, o BIE atribui a Portugal a organização da última exposição mundial do século, está dado o sinal de partida para um fascinante desafio criativo que vai atravessar toda a década de 90. Durante 2 anos, um pouco por todo o mundo, criam-se arquiteturas e conteúdos para os pavilhões. Em 1994, os projetos começam finalmente a implantar-se no terreno. Havia que renovar por completo a paisagem e o ambiente de uma zona da cidade que durante mais de 50 anos mergulhara numa profunda degradação. Mas nem sempre fora assim. É uma zona com uma história muito particular dentro do conjunto geral da cidade, porque é uma zona, sobretudo, rural durante muitos séculos, ligada a conventos, quintas, tudo ligado a uma produção agrícola muito intensa e, sobretudo, com uma ligação permanente ao rio. O grande elemento de ligação era o próprio rio. A maior parte das quintas desta zona, e os próprios conventos, tinham os seus cais, tinham a sua organização de vida, estava ligada à própria vida do rio. Mas no início do século, algo tinha mudado. Indústrias pesadas e poluentes começam a alterar a paisagem. Maquinarias e operários invadem a zona. Com o decorrer do tempo, as indústrias tornam-se obsoletas.
As fábricas foram fechando, os armazéns encerrando as portas. Só a população operária vai ficando e envelhecendo com as casas, com o lugar. A zona oriental de Lisboa transforma-se na metade pobre da cidade. É esta a localização escolhida para a Expo 98. Um imenso mundo de contentores abandonados, depósitos de lixo, cemitérios de automóveis, matadouros, fábricas de armamento, refinarias e terminais de gás. Essa transformação de uma lixeira em cidade, essa transformação completa de uma zona tão degradada e de uma zona que, no fundo, para a maior parte das pessoas, e eu não me esqueço também esse lado, sempre que se dizia vai-se fazer ali, ninguém acreditava, porque as pessoas, para elas, esta zona da cidade não existia. O desafio é enorme e há que tudo mudar numa luta contra o tempo. A 4 anos da abertura da Exposição Mundial de Lisboa, começa-se a descontaminar um terreno de 330 hectares e a devolver 5 km de frente ribeirinha à cidade. Durante meses, removem-se milhões de toneladas de terra e de entulho e liberta-se o terreno para a construção das galerias técnicas. Uma autêntica cidade subterrânea com cerca de 6 km de túneis, destinados a albergar todos os equipamentos de apoio ao recinto da exposição e à urbanização que vai nascer em seu redor. Como memória afetiva da zona, símbolo do que for o lugar, fica a antiga torre da refinaria. Mas outros símbolos marcam já a Expo 98. Em 1993, antes mesmo de estar definida a forma do futuro recinto, a Exposição Mundial de Lisboa apresenta-se ao mundo. Lisboa, com as suas cores e os seus símbolos, corvos e caravelas, imagens de lenda e de história, está presente na maioria das 1500 propostas de logotipo e mascote. Mas era o mar a principal inspiração dos criativos portugueses. As ondas que percorrem o logotipo são as mesmas que dão forma ao penteado da mascote da Expo 98, que um júri selecionou entre 309 maquetes. É uma mascote que contém em si várias memórias de vários bonecos que temos conhecido ao longo do tempo, desde aqueles da banda desenhada clássica do Walt Disney até outros mais recentes. Tem um Eva Art Tintin também, do RG, porque também tem um pouco de linha clara no desenho do boneco. Portanto, reúne com alguma felicidade uma série de temas que são familiares e, portanto, aparece com um ar relativamente familiar, com um ar que já se conhece, apesar de ser inteiramente novo e, de algum modo, bastante original. A mascote vai chamar-se Gil. O nome é escolhido por uma turma de alunos de Barrancos, a localidade mais interior do país, e recorda o navegador português Gilianos, que em 1434 dobrara pela primeira vez o temível Cabo Bujador, para lá do qual se julgava existir toda a espécie de perigos. Este Gil enfrenta, agora, o desafio de comunicar as ideias da Exposição Mundial de Lisboa a todas as gentes e lugares, num esforço de promoção de um tema universal. O crescente interesse gerado por várias ações promocionais da Expo 98 suscita um mar de perguntas a que é preciso dar respostas. A campanha publicitária recorre, então, à magia das imagens para antecipar o futuro de uma exposição que acabara de nascer. Ao contrário da maior parte de todas as outras campanhas de publicidade, nós tínhamos que falar sobre uma marca, portanto, e tentar falar sobre um produto sem que ele existisse. Portanto, aquilo que aconteceu de alguma maneira foi que durante 4 anos tivemos que fazer com que os portugueses desejassem a Expo 98, sem que nada pudessem ver, sem que nada pudessem usufruir, e era criar durante esses 4 anos um desejo pela marca, pela exposição. Depois era necessário falar de que essa exposição ia ser em Lisboa e de que ia falar sobre o futuro dos oceanos, e é assim que nasce o Filme dos Bebés. Também era importante dizer que a Expo 98 ia ser o encontro de todos os povos, ia ser o ponto de encontro de todas as culturas, e é assim que nasce o Filme dos Povos.
As ideias e os projetos vieram de todas as partes do planeta e ancoraram na Doca dos Olivais, antigo porto de abrigo de hidroaviões, que, entre 1949 e 1963, ligaram Lisboa ao resto do mundo. Mas com o fim das carreiras regulares e o consequente desmantelamento do aeroporto marítimo, a Doca dos Olivais iniciou a sua lenta agonia, que a haveria de transformar numa das mais estranhas lixeiras da cidade. Foi esse deserto industrial, lugar degradado mas dotado de elevado valor paisagístico, que o arquiteto norte-americano Peter Chermayeff encontrou no verão de 1993. When we first came here, this area was an industrial area. There was no public use. There was only this very beautiful dock that we are now in the middle of. It was quite beautiful in an industrial sense. One could feel its potential. One could feel its beautiful qualities as a public place. But there was nothing here. Nothing here. Nothing here. So when we came here, it was to make a complete change, to make a public area with this building as a kind of center to it. And that was a very exciting moment to look around, walk around the dock, the Dock Olivais, and then to begin to think about where the building might be. We began to realize that there was an opportunity here not just to place the building on the edge of the sea, but to place it in the sea, in a figurative or you might say metaphorical sense. We took our building concept and placed it like a compass in the water. And in doing that, we had the opportunity to create the thought of an island or even the thought of a caravel, to make a kind of ship-like statement, as if we were building to go to sea, building a ship at rest, ready to sail. The concept of the building is to provide all of that variety about our nation, our universal heritage, our globe, to have this sense of diversity in one place. And our theme of one ocean is expressed in this big tank as you walk around, always seeing the 4 different oceans in one ocean. And that is our way of saying our globe, our planet is one place. It is all one ocean. And you feel it by going around and sensing this variety. Arte e ciência combinam-se num único edifício que emerge da água. Terminada a construção do edifício, há que montar toda a cenografia do grande palco subaquático. Em 1997, um ano antes da abertura da Expo 98, inicia-se um pormenorizado trabalho de recriação dos 4 habitats representados no oceanário: o Índico, o Pacífico, o Atlântico e o Antártico. Durante 6 meses, uma equipa de artistas reproduz rochas, corais, algas, cores, até ao mais pequeno detalhe. Os habitantes do oceanário chegam depois de garantidas todas as condições científicas no interior de cada um dos habitats. Mais de 20 mil exemplares de 250 espécies dão finalmente vida a um único oceano, contínuo e comunicante. A resposta da comunidade internacional à promoção da Exposição Mundial de Lisboa registra um entusiasmo crescente. Dos 186 convites enviados no início, 13 nações confirmariam quase de imediato a sua presença. Algum tempo depois, a 2 anos da abertura da exposição, 87 nações tinham já respondido positivamente à chamada. Um número que cresceria, entretanto, para as 117 participações, fechando-se a contagem no impressionante recorde de 160 propostas de pavilhões internacionais. A participação foi de tal modo massiva que foi necessário construir uma segunda área de pavilhões internacionais a sul do recinto. A consagração de 1998 como o Ano Internacional dos Oceanos, votada de forma unânime por todos os Estados que compõem a Organização das Nações Unidas,
vem reforçar a dimensão planetária do tema. A aceitação internacional do tema mostrou, se quiser, o bom fundamento da escolha do tema e da forma como nós o orientamos, como um debate, uma discussão, uma mostra, toda ela virada para as perspectivas de futuro, muito mais do que para os factos do passado. That expo is really the place worth coming, because this is a gathering of the countries and the nations. So in the expo you can learn something from the different countries, and I'm sure that will help in understanding each other. Planteamos un proyecto con 4 espacios fundamentales, que eran conocer el mar, amar el mar, utilizar el mar y proteger el mar. Me parece además muy bonita la idea que quiere transmitir España, que es quien conoce el mar lo ama y quien lo utiliza debe protegerlo. And we are standing in the pavilion of Switzerland, a country which has no access to the sea. So we were wondering for quite some time, what should we show here? And the theme of our pavilion is actually to show the visitors what we do with the water, how we deal with it, in what forms we have the water in Switzerland. Glaciers, snow, ice, lakes, rivers. Alors on va voir effectivement une exposition plutôt scientifique et technique, mais cette exposition scientifique et technique, elle est mise en scène dans un grand spectacle de son, de lumière, et c'est pour nous vraisemblablement une façon très contemporaine de regarder le monde, de dire que ce monde est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, c'est quelque chose qui n'est jamais figé, et que la gestion de nos ressources s'exprime par cette mise en spectacle. 周囲をすべて海で囲まれた島国で育つ我々日本人は古来海との深い関わりの中で暮らしてきています。この日本館ではそうした我々日本人と海との関わりを資源、交流、文化、環境という4つの視点からもう一度再構成してみたいというふうに考えました。To me, there's no doubt that the theme has been a major factor in the success of getting so many countries involved. Even landlocked countries that have no access to the sea have wanted to partake. This is probably typical of the end of the century. People are more interested in particular themes, in the theme of the ocean, which is fascinating. And the next expositions in the next century, they will find their topical and their themes of interest. Os pavilhões internacionais expressam em diferentes línguas e diferentes modos de ver um tema universal, que está, desde o início, alicerçado nos conteúdos dos pavilhões centrais da Exposição Mundial de Lisboa. O Pavilhão de Portugal trata o tema dos oceanos, que é o grande tema da Exposição Mundial de Lisboa, com um especial enfoque, um especial destaque para as celebrações dos 500 anos da viagem de Vasco da Gama. O pavilhão chama-se exatamente A Viagem, a exposição que nós propomos ao visitante, e é a celebração dessa viagem e de muitas outras que a antecederam, que permitiram de facto que Vasco da Gama um dia chegasse ao Oriente por mar. O Pavilhão de Portugal propõe, por conseguinte, ao visitante que faça connosco esta viagem e utiliza imagens contemporâneas dos acontecimentos de que fala, e fomos bastante longe na iconografia do tempo dos descobrimentos e usámos novas tecnologias. É exatamente este contraponto que me parece interessante no caminho que tomamos para a materialização da ideia no Pavilhão de Portugal. Tematicamente, o Pavilhão do Conhecimento dos Mares pretendeu mostrar mais a relação do homem com os oceanos. Portanto, o objeto da exposição é essencialmente o homem, a forma como ele se foi aventurando no mar, a forma como ele foi desenvolvendo formas de navegação, formas de mergulho, registros de cartografia, oceanografia. Portanto, a história do homem é feita desses avanços até aos dias de hoje. É uma exposição mais de caráter historicista e não de caráter mais especulativo, como poderá acontecer eventualmente no Pavilhão do Futuro.
Este pavilhão não faz sentido, sendo o único pavilhão, pertence pelo menos a um grupo de 5 pavilhões temáticos e há um plano diretor que os engloba. Portanto, a mensagem deste pavilhão é uma mensagem de esperança na chamada relação futura que nós poderemos vir a ter com os oceanos e na consciencialização que se dá aqui ao público em geral. We have dreamed of Oceania, the virtual reality pavilion, 2 years ago. Our mission was to make a virtual reality experience while talking about the theme of the expo, which was the ocean and heritage for the future. We thought that the best way to do so was to bring people down into the ocean and to have them discover an ancient civilization. So what we did here at Oceania, the virtual reality pavilion, when we did the creation, was to try to build a story where we could at every moment see, touch, feel and hear something under the water. O pavilhão da Utopia, que após o encerramento da Expo 98 será o novo pavilhão multiusos da cidade, marca arquitetonicamente o recinto. No seu interior, circo, teatro, dança, música e efeitos especiais combinam-se para contar uma fascinante história de mitos e monstros relacionados com os oceanos e com a história da humanidade. Objeto da paixão, jardim da perversão, troca as voltas a sarratão e as leis da criação. Desde o início da concepção da Exposição Mundial de Lisboa, foi quase um dado adquirido que a simbologia oceânica tinha de estar presente no recinto. Uma profusão de ondas percorre a arquitetura da Expo 98 em toda a sua extensão, encontrando aqui e ali proas e cascos de navios, mais além, cavernamos de barcos e um pouco por todo o lado, criaturas e formas marinhas. Mas a simbologia do recinto não se esgota na arquitetura. Este é o local onde se realiza uma exposição que tem um tema concreto, os oceanos, e havia um desafio que era de esse tema transparecer no ambiente, na cor, no desenho dos espaços públicos. E efetivamente foi isso que fizemos. A cor dominante é o azul do rio, do Mar da Palha, é o azul do céu, e depois é, na parte dos edifícios, o branco sempre com uma referência às embarcações, aos grandes paquetes, aos barcos de recreio, e as cores vivas, que são as cores vivas dos barcos de pesca. E o projeto do recinto, que já vinha imbuído do tema central da exposição, dos oceanos, influenciou a concepção do trabalho de sinalética. Jogámos com o vento, uma linguagem marítima, com cores primárias, com elementos náuticos, com os faróis, com uma linguagem ligada aos oceanos e à navegação. Navegadores, oceanógrafos e personagens de ficção relacionados com os mares inspiram também a escolha da toponímia das ruas, avenidas e praças desta cidade festiva dedicada aos oceanos. Um pouco por todo o recinto, intervenções de arte urbana permitem várias leituras de um mesmo tema. And in some way I've tried, within the fluidity of these forms, to say something about our sympathy with the marine world. The fact is, as we know, it's a cliché, we all came from the sea. And I hope that in this way, by, in some senses, mirroring the language of herds and flocks and shoals in particular, you know, when we go over to the oceanarium there, we see the way that the collective body of the fish describes itself in this constantly moving, morphic shape. Well, I hope that something of that is expressed also in this sculpture. As intervenções de arte pública relacionadas com o tema da exposição não se limitam às esculturas espalhadas um pouco por todo o recinto. Para o chão, 5 artistas plásticos portugueses imaginaram pavimentos que lembram os oceanos. Ondas geométricas, monstros marinhos, navios, peixes, são reinterpretados na tradição da calçada portuguesa em intervenções modernas. Todo um espaço urbano, profundamente marcado pela simbologia do tema,
tinha de ser animado por encenações que surpreendessem a todo o momento o público. Era fundamental que a festa transbordasse dos espaços de exposição para a rua. Em maio de 96, quando olhámos para as plantas e para o recinto, verificámos que existia uma quantidade enorme de área a cobrir com espetáculos. A pouco e pouco fomos tentando delinear então um certo número de espetáculos que tentavam dignificar o trabalho na rua. Nós sabíamos que a maior parte dos espetáculos decorrem na rua, só tínhamos o Teatro do Inverno, e ao atuar e ao trabalhar para a rua, tentarmos que os próprios artistas aceitassem o desafio de estar em condições muito difíceis, ou pelo menos muito diferentes. Na procura de elementos que povoassem o recinto de constantes interações com o público, nasce o primeiro projeto de animação de rua, os Olharapos. Um olharapo é um antípoda. Um antípoda é um ser que habita do outro lado do mundo. Isto para as pessoas da Idade Média e da Renascença, que não conheciam quem é que habitava do outro lado do mundo. São monstros que são, nessa época, descritos por cartógrafos, normalmente povoam os mapas e a cartografia dessa época. As 60 esculturas ambulantes são manipuladas por atores e, tal como eles, têm sentimentos, humor, amigos e inimigos, medos e ousadias. Das suas entranhas nascem personagens virtuosas, músicos, cantores e bailarinos. Ao fim da tarde, um conjunto de 11 máquinas de peregrinar e 22 peregrimóveis dá corpo à peregrinação, espetáculo diário que marca a passagem da Expo Dia, centrada nos pavilhões, para a Expo Noite, centrada nos restaurantes e bares à beira-rio e nos espetáculos. A peregrinação, formada por máquinas imaginadas por artistas dos 4 cantos do mundo, assinala de forma colorida e surpreendente a passagem do milénio. As máquinas, manobradas e animadas por 112 peregrinos, revelam os desejos, os medos, as fantasias e as utopias do homem para os próximos 1000 anos. As máquinas de peregrinar caminham para onde a noite reserva as maiores e mais espetaculares surpresas. O Aquamatrix, espetáculo que acontece todos os dias, pouco antes da meia-noite, ritualiza o fim de um dia numa ilha-plataforma instalada no centro da Doca dos Olivais. Conjugação de efeitos sonoros, visuais e pirotécnicos conta uma história de final feliz sobre a sobrevivência do homem num mundo ameaçado. Quatro anos depois do início dos trabalhos, a zona de intervenção mostra um rosto radicalmente diferente. Um mundo de pessoas, equipamentos e ideias rasga caminho em direção à Expo 98 para ultimar o projeto daquela que será a última exposição mundial do século. O sonho está prestes a tornar-se realidade. Os milhões de visitantes esperados deram origem a uma autêntica revolução no sistema de transportes de Lisboa. Para além dos estrangulamentos no acesso à cidade, que era preciso resolver, havia que construir novas vias de comunicação com a zona oriental. A ligação ao sul e à Espanha é assegurada por uma monumental obra de engenharia, batizada com o nome do navegador que a exposição mundial homenageia. A ponte Vasco da Gama, com 18 km de extensão, atravessa o rio Tejo sobre o Mar da Palha, desembocando no limite da área afetada pela Expo 98. A sua inauguração, a 2 meses do começo da operação, completa um mapa de acessos rodoviários fundamentais. Em 1995, iniciam-se as obras de alargamento da rede metropolitana da cidade de Lisboa. É privilegiada a linha do Oriente, que desembocará bem no centro da zona de intervenção. A nova linha do metropolitano, cujo término se situa à entrada do recinto da Expo 98, é constituída por 7 estações completamente diferentes entre si, tanto no plano arquitetónico como no da intervenção artística. Também por baixo da terra se começa a avistar a Expo 98.
símbolo da nova relação entre os transportes e a arte urbana. A Gare do Oriente começou a ser construída um ano depois da Expo 98 ser atribuída à cidade de Lisboa. A estação intermodal integra um novo conceito de deslocação das pessoas no espaço da cidade. A forma da Gare recria a persistência das árvores na paisagem de Lisboa, para onde quer que se dirija o olhar. Por baixo da Gare do Oriente, a velha cidade entra pelo espaço da exposição adentro, chegando livremente até junto do rio. Yo quería hacer una estructura tremendamente potente desde el punto de vista funcional, pero muy dulce y muy suave y muy desde el punto de vista de la presencia arquitectónica. La Expo reconoce la posibilidad de dotar a la ciudad de una gran infraestructura de transporte. Por sí misma, hoy por hoy, la Estación de Oriente es la plataforma multimodal más grande y más compleja de Europa, en el sentido que reúne metro, taxi, tren con posibilidades de tren de alta velocidad, autobús y un park and ride de grandes dimensiones. Ao mesmo tempo que a estrutura metálica da Gare do Oriente, inspirada nas árvores de Lisboa, vai ganhando forma, começam a ser desenhados os espaços verdes na Expo 98. O projeto é ambicioso. Transformar uma zona moribunda da cidade e terrenos outrora contaminados por anos de uso industrial num jardim universal, criado com árvores e plantas vindas de todo o mundo. Arquitetos, botânicos e artistas plásticos concentram-se na tarefa de transportar o verde para o recinto da Expo, aliando aos jardins o tema. Cria-se surpresa e imaginam-se curiosos jogos de água. Nascem assim os jardins de água. Eu acho que uma das ideias importantes neste jardim, no conceito deste jardim, era a ideia lúdica de jogo das pessoas com a água, de brincadeira. Tal como a palmeira é um elemento estranho, exótico, tem a ver com a nossa ideia de exotismo, achei que poderia trazer para aqui outro viajante e neste caso escolhi a forma de uma girafa porque acho mesmo um animal espetacular. E o facto de ela estar a olhar para o espelho tem a ver com a metáfora do viajante, de alguém que viaja e que constantemente ao viajar vai procurando e encontrando a sua identidade. E portanto acho que tinha imenso a ver com uma exposição deste género, não é? Junto ao rio, cria-se o único pavilhão ao ar livre da Exposição Mundial de Lisboa, os Jardins Garcia de Horta. Cerca de 500 árvores e 4.000 plantas vindas de todo o mundo recriam as paisagens exóticas que evocam os descobrimentos portugueses e a intensa troca de plantas entre continentes que se lhe seguiu. Esta situação é aqui celebrada e para isso fomos aos vários países do mundo. Seguimos de alguma forma o trajeto das várias descobertas que foram feitas e nestas várias regiões e países fomos contactando com os botânicos e os vários interlocutores que contactámos entusiasmaram-se imenso com a ideia de mandar plantas para este jardim que tinha este nome Garcia de Horta, que na maioria as pessoas com quem contactámos conhecia como sendo um botânico pioneiro na importância do registro das plantas e do conhecimento das plantas e do seu uso médico. Mas esta gigantesca operação de criação de espaços verdes, que havia de transformar radicalmente uma zona extremamente degradada, não se limitou ao recinto da Expo. Numa perspectiva de futuro, o verde alastrou a todos os 330 hectares da zona de intervenção. E onde antes havia uma lixeira a céu aberto, começa a surgir o Parque Tejo Trancão. Cerca de 10.000 árvores serão plantadas neste parque de 84 hectares, o equivalente a 40 campos de futebol. Estruturas de lazer e desportivas marcarão igualmente a face deste novo parque verde sobranceiro ao Mar da Palha. O traçado dos espaços verdes invade também toda uma zona outrora ocupada por um velho tanque das petrolíferas, que renasce para proporcionar um olhar extasiado sobre o Tejo e sobre a Expo. O Cabeça Rolas, com todo o seu jogo de taludes que fazem lembrar até um forte do século XVII, os descobrimentos, avança sobre a Lesíria e hoje avança sobre a Expo 98. Cria como que um contraste com a geometria da própria exposição.
O que fazer de uma exposição mundial no dia em que ela encerra? Como aproveitar e transformar para o futuro da cidade o que será durante 4 meses um recinto de festa e de comemoração universal? Era fundamental desenhar no presente um projeto para o futuro. A grande novidade desta exposição, relativamente a todas as outras que têm sido feitas antes, é que tudo aquilo que se projetou agora tem um uso, tem uma finalidade estabelecida para o futuro. An expo is normally a graveyard of unusable buildings after the event. In this case, we have a legitimate and very livable part of the city, with permanence and with a real contribution to the city, to the whole urban area. Exatamente o que isto pretende é recentrar a cidade, reequilibrá-la, criando zonas de desenvolvimento para o Oriente. Nesse aspecto pode contribuir para um novo imaginário lisboeta que realmente tenha, no fundo, 3 grandes praças, uma praça histórica, monumental, cultural, que é Belém, uma praça política, administrativa, financeira, que é o Terreiro do Paço, uma praça cultural, científica, ambiental, que é a praça O Rocio, em torno da Doca dos Oliveiras. A exposição mundial traz edifícios para o futuro. O pavilhão multiusos, o pavilhão de Portugal, a Torre Vasco da Gama, entre outros, marcam uma zona que renasce para Lisboa. A Expo 98 permite a concretização do maior projeto de renovação urbana jamais desenvolvido em Portugal. A Expo Urbe está a fazer renascer a zona oriental da cidade, trazendo para junto do Rio tradicionais modos de implantar as construções em Lisboa. Ruas perpendiculares ao Tejo e a possibilidade de cada janela usufruir a paisagem do Rio são, de novo, moda em Lisboa. O projeto nunca foi criar uma cidade nova, foi criar um bairro novo para uma antiga cidade. Quando se aproxima a abertura da última exposição mundial do século XX, começam a desaparecer de uma área de 98 hectares os sinais daquele que foi, no pico da sua elaboração, o maior estaleiro da Europa. Quase 9.000 trabalhadores deixam a obra com a noção do dever cumprido. A festa está prestes a começar. No limiar do século, em que a humanidade julgou ter desvendado quase todos os segredos, Portugal volta a ler o destino no eterno e indecifrável mapa azul das descobertas. Durante 4 meses, os oceanos habitam em Lisboa, num bairro novo do mundo, que será património e memória da humanidade. 22 de maio de 1998. As portas estão abertas. A hora chegou. 8 milhões de pessoas vindas de todo o mundo vão se encontrar e festejar, numa perspectiva de futuro e de cooperação, os oceanos. A Expo 98 espera por si na grande festa do planeta azul.